Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você está vendo isso. Mas enfim, eu sou o Rubinho Salgado, moro em Jundiaí, São Paulo. Eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história. Mais especificamente, tem um nome essa história, mais especificamente sobre os meus dentinhos. Esses aqui, ó. Ok? E ela tem um início, essa história tem um início nos anos de 1970, 1969, pois é, eu tenho 57 anos, gente, é isso aí. E aí, nessa época, era a época de ir para o dentista. E vamos para o dentista. Só que naquela época, diferente de hoje, as mães acompanhavam a gente ia junto. Ela entrava junto com a gente no consultório. Era uma coisa de doido, ficava a sessão inteira lá. Mas eu adorava muito aquela clínica. Clínica da doutora Sirlene, a clínica Sete Anões. Eu, na recepção, na sala de espera, tinha um painel muito lindo, um jogo de brincadeira lá com os Sete Anões. Eu não queria sair dali, só não queria entrar no consultório. Mas chegava a vez a gente tinha que entrar no consultório e a mãe acompanhava. E aí começa a história. Teve uma vez que eu tinha que extrair 6 dentinhos de leite, porque eles iam me atrapalhar no futuro, se eles se mantivessem ali, eles não estavam caindo no tempo certo, eu tinha que extrair. E aí começou a história, e aí foi complicado. Resumindo, eu tive que, a doutora, foi o primeiro contato que eu tive com hipnose. E ela foi me hipnotizar porque não havia meios de eu deixá-la mexer na minha boca para dar anestesia, esse tipo de coisa. Eu envergonhava a minha mãe toda vez que a gente ia lá. E ela tentava hipnose comigo e não teve jeito. Eu mordia a mão dela. Exatamente, eu mordia a mão da dentista toda vez que ela ia pôr a mão na minha boca. Eu não deixava ela fazer essa ação. Resumindo, eu tive que parar num hospital para tomar uma anestesia geral, com 4 pessoas me segurando, para que eu pudesse fazer o procedimento. E feito o procedimento, depois de tudo realizado, eu vi que eu estava sem meus 6 dentinhos. A história começa aí. Passado esse período, vamos para mais ou menos dos 6 anos de idade até os 17, 16 anos de idade, quando a minha nova dentista era a minha, na época, atual sogra. E, não sei você, mas eu tenho pavor daquele motorzinho, tinha, né, até há pouco tempo, e aquele motorzinho, aquele barulhinho, significava que ia ter furo no dente, significava que ia pegar nervo, significava um monte de coisa. E ela teve uma estratégia muito legal, porque eu não deixava ela aplicar anestesia. Qual foi a estratégia dela? Pegar meu nervo. Então ela fazia de uma forma que pegava o nervo e aí não tinha jeito. Aí eu tinha que cair na anestesia, porque doía muito. E dessa forma ela conseguiu fazer com que eu adorasse a anestesia, porque cada vez que eu tomava anestesia, eu cheguei até a dormir na cadeira do dentista. E aí, era maravilhoso o trabalho. Às vezes eu tinha que me acordar, fiz canal com ela, inclusive. E aí, foi a fase melhor de todo esse trajeto que eu estou contando a história para vocês. Passado esse período, vamos avançar um pouquinho até quando o Rubinho se casa. Isso nós estamos falando aí há mais ou menos 20 anos atrás. E aí, o casamento não foi aquilo que eu imaginava. E nesse período de 13 anos de casamento, o Rubinho não se cuidou mais, nem fisicamente, nem mentalmente. Os dentinhos, pouca coisa. Mas eu tinha o meu dentista na época e a gente fazia alguns trabalhos, aqueles que eram extremamente necessários. E aí que foi o erro do Rubinho, o meu erro, em que eu deixei muita coisa acontecer, cuidando única e exclusivamente de quando eu tinha dor. E quando a gente tem dor, sem prevenção, sem nada, era complicado. E nessa época, passado mais alguns 10 anos, quando eu vim a me separar, eu estava com uma crença pessoal, uma crença muito limitante, de não ir mais no dentista, que impedia de eu ir ao dentista. Agora vocês imaginam, já tinha um período maltratado,
Mais um período que aí eu já vou avançar, são 12 anos sem comparecer a um consultório dentista. É isso mesmo, 12 anos. E nesses 12 anos, imagina o que aconteceu. Eu ainda tenho que parabenizar meus dentinhos, que eu tinha os meus dentinhos, porque eles foram quebrando, mas foram quebrando só os do fundo, tá? Não foram quebrando os da frente. Os da frente a gente podia sorrir, porque os do fundo estavam quebrando. E eu me acostumei, eu me acostumava. No começo eu raspava a língua, aquela coisa, depois acostuma. Só que os da frente, devido aos de trás estarem quebrando, o que aconteceu? Começaram a ficar tortinhos também. E nesses tortinhos, adivinha o que o Rubinho fez? Se acostumou com eles também. Nunca impediu ele de fazer nada. Conscientemente, mas o inconsciente ele já estava bem machucado, vamos dizer assim, porque eu sei que tem coisas que eu não fazia. E nesse período eu comecei a fazer o trabalho do autodesenvolvimento, autoconhecimento, que transformou e mudou a minha vida totalmente. Isso eu estou falando de 4 anos e meio atrás, quando eu conheci hoje a minha mentora e o meu mentor, o Casal Coach, os meus mentores, Evelise Soares e Alan Soares. E quando eu os conheci e me permiti o autodesenvolvimento, muita coisa mudou. Muitas coisas foram mudando, eu fui fazendo treinamentos, eu fui me conhecendo melhor, me posicionando melhor, até que um dia, falando agora de 1 ano e meio mais ou menos atrás, a minha mentora chegou para mim, porque tínhamos acabado de fazer um treinamento numa praia, num grupo de 10 pessoas, e logo em seguida, meu aniversário é em maio, foi justamente em maio que ela fez uma proposta para mim de eu fazer um trabalho com uma dentista que tinha participado do treinamento, que eu não a conhecia, eu sou de Jundiaí de Campinas, e seria um trabalho de ajuda mútua. Para minha dentista, eu estaria ajudando e ela também estaria me ajudando. E aí entra o valor e o significado, o quão é importante na vida das pessoas, as conexões. Conexões. Veja muito com quem você vai se conectar nessa vida, com quem você vai compartilhar o seu presente, porque o seu futuro você está construindo agora. E naquele momento ela fez uma proposta do meu tratamento geral, que eu nem sabia o que era, porque 12 anos sendo dentista, mas eu imaginava que a coisa ia ser grave, que a coisa ia ser pesada, não ia ser coisa pouca não. E dito e feito. Feita essa conexão, fui para Campinas no primeiro encontro, e esse primeiro encontro nada mais foi de 2 horas sentado com a dentista, ela fazendo toda a análise, e após essa análise, ela pediu um tempo para estudar, para ver tudo que ia ter que ser feito. Voltei lá e realmente, pessoal, a coisa é pesada. A coisa é pesada. Mas as oportunidades estão aí. E se você não abraçar as oportunidades, outro abraça. Então aquela oportunidade era minha. Falei, vamos em frente. Em resumo, eu coloquei aparelho na parte de baixo, mas a dentição superior toda teria que ser trocada, teria que ser extraída. Num belo dia de julho, eu fiquei sentado numa cadeira de dentista por 4 horas e meia num sábado para extrair 16 dentes ao mesmo tempo. Desses dentes tinha dente com canal, que esse dente com canal ele gruda na gengiva, ele não sai. Então, imagina o que aconteceu. Mas o profissionalismo da minha dentista, a doutora Luciana Casola Nunes, não tenho o que falar dela, porque ela está fazendo parte de toda a transformação da minha vida, porque eu serei uma nova pessoa, com certeza, no final do processo. Já sou uma nova pessoa, porque hoje eu já uso uma prótese, uma prótese não fixa, mas estamos caminhando para que esse ano tudo se resolva com uma prótese fixa. E o processo de transformação, nesses 1 ano e 6 meses praticamente, é um processo, não vou falar que é doloroso, não é isso, mas é um processo penoso, porque você tem que
coisas totalmente diferentes, porque você não tem mais dente. Eu fiquei 60 dias sem nenhum dente na parte de cima e se vira para comer. Acho que você tem que comer, veja o que dá para comer. E hoje eu entendo aquele senhor, aquelas pessoas que a gente encontra aí na rua que não tem nenhum dentinho e eles comem umas coisas duras. Falei, poxa, como é que eles fazem isso? Eu aprendi, eu entendi. A gengiva vai ficando calejada, por incrível que pareça. E aí você começa até a quebrar alguns alimentos. Então é um processo de aprendizagem de como se alimentar novamente, do que se alimentar. É um processo dolorido porque o aparelho causa várias aftas, né? No seu lábio, na gengiva interna. Você tem que usar algumas massinhas que o dentista dá pra gente. Enfim, é um processo. Mas antes de ficar bom, fica ruim. Isso eu aprendi no processo de autodesenvolvimento. E nesse momento, está terminando a fase do ficar ruim. E quem eu me tornei nesse período todo? O que aconteceu comigo nesse período todo? Eu fiquei uma pessoa mais resiliente, mais forte, mais tranquila, sabendo que faz parte do processo. E esse processo dos meus dentinhos tem muito a ver com um pouco da história da minha vida. E com um pouco de olhar para quem você é, se cuidar, olhar para você, porque o resultado vai ser celebrado. Vai ser celebrado, temos que celebrar todo o resultado positivo que a gente tem. E esses resultados estão chegando, está próximo esse período, essa data. E nesse momento eu só tenho que agradecer a muitas pessoas, mas eu vou citar alguns nomes porque foram os que deram start no processo, que é o casal Alain Soares, a Evelise Soares, a mim, por me permitir, e nesse processo especificamente dos dentinhos, óbvio, que é a protagonista de todo o show, que é a doutora Luciana Casola Nunes. Eu tenho o maior prazer de tê-la conhecido, de ter feito essa conexão através da Evelise e do Alain, como outras que já aconteceram e outras que virão. Então, uma mensagem, encerrando para vocês a minha história dos meus dentinhos. Se permita, se envolva com você mesmo, olhe para você com carinho, tenha uma conversa bem forte com você e basta você olhar para o espelho. Quando você olha para o espelho, você tem a conversa mais séria do mundo com a pessoa que está ali na frente do espelho. E essas conversas, para vocês terem uma ideia, há 20 anos atrás, essa conversa fez com que eu parasse de fumar. Eu já tinha fumado por 21 anos. Então eu sei o poder de uma conversa com o espelho. E se você está numa dificuldade, se você está imaginando que tem alguma coisa que você não vai conseguir, que você não está querendo, você está procrastinando, deixando de lado, deixando ali no cantinho, converse com o espelho. Se conecte com pessoas que vão te levar para o próximo nível, para um próximo patamar. E você sabe quem são essas pessoas. Você pode fingir, você pode ignorar, porque talvez não seja o seu momento. Mas pense com carinho, porque a pessoa mais importante desse mundo é você. Essa é a minha mensagem final para você. Muito obrigado. O meu olhar é lá. Tá? Preparado? E eu não, o que é pra falar?